Bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem irmãos que me contam que às 1 da manhã, à meia-noite, eles estão lá assistindo o ensinamento. Então, agradecemos o nosso Deus e eu agradeço também pelo esforço que vocês estão fazendo, pelo amor que vocês têm pelo Senhor e o desejo que têm por aprender e ouvir os ensinamentos do nosso Deus é muito bonito. Tem outros irmãos também que hoje acabam deixando o ensinamento para o próximo dia por causa do horário, mas do mesmo jeito escrevem para mim me contando que eles estão muito felizes e contentes com o ensinamento, porque eu falo para vocês que os ensinamentos que nós estivemos dando nesses dias para as pessoas recentes, para as pessoas novas, para as pessoas que ainda não tinham assistido à nossa igreja, mas os irmãos me falam que é para eles também, porque eles estão aprendendo de novo, porque eles falam que eles tinham esquecido muitas coisas, não porque eles não leiam a Bíblia, mas porque às vezes nós acabamos não aprofundando ou não meditando na leitura do Senhor. E a palavra do Senhor é um tesouro, a Bíblia é um tesouro, é uma fonte, é uma riqueza que nós lemos um verso e depois lemos o mesmo verso de novo e achamos uma coisa diferente. Deus sempre está nos ensinando e iluminando e ensinando para nós coisas novas, ensinamentos novos, doutrina nova. Isso que é bonito, que a Bíblia é um tesouro, ela não é um livro qualquer que as pessoas leem e fazem uma interpretação literal e elas escrevem uma interpretação literal. O Senhor, o Espírito Santo, ele está atento para vivificar aquilo que está escrito, para nos dar um foco diferente nesses versos. Então, cada linha, cada parágrafo da Bíblia pode ter muitos jeitos de entender e compreender a doutrina. Desde o ponto de vista que nós possamos entender, o Senhor está lá nos guiando e nos orientando e alimentando a nossa alma, o nosso espírito, com a maravilhosa leitura da Bíblia e com a doutrina dele e o conteúdo formoso dele. Então agradecemos o Senhor, agradecemos o nosso Deus por ele ter nos dado a chance de conhecer ele e termos o privilégio do Senhor olhar para nós, dele ter misericórdia e ter nos olhado, ter nos chamado também. Agradecemos o Senhor. E todas as pessoas que hoje estão assistindo, sejam bem-vindas. Hoje vamos aprender do Senhor que nem sempre, e ao mesmo tempo vamos honrar e louvar o Senhor e glorificar Ele com a nossa leitura e a nossa meditação. E antes disso, vamos cantar o nosso hino, que nós já temos o costume de cantar para o Senhor sem a música, sem o fundo musical. Vamos cantar para o Senhor para que vocês também possam aprender a melodia dos hinos. E vocês possam cantar para o nosso Deus também. Cantar para Deus é muito formoso, então hoje vamos cantar o hino 133, que chama Ó Bondade Tão Infinita. A bondade de Deus. Vamos cantar para a honra e a glória do Senhor. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus
tus pecados, rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor. É essa bondade do nosso Deus, é infinita a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor é para sempre. O amor de Deus é por todas as gerações. E Deus, Ele fica com dó daqueles que clamam para Ele, que procuram dEle com todo o coração. Nós temos que aprender a procurar a Deus de todo o nosso coração, para Ele nos ouvir e para Ele nos dar as nossas petições, para Ele ver as nossas necessidades. Hoje vamos estar revisando ao respeito do livro da vida. A Bíblia sempre fala que Deus, Ele falou com Moisés e disse para ele escrever num livro todos os mandamentos e todos os rituais e as festas, tudo que tinha que ser feito no templo, como que a vida normal do povo de Israel teria que ser. E o Senhor falava para ele, escreve num livro para vocês não esquecerem. Então, o Senhor, Ele sempre tomou cuidado de ensinar para as pessoas e lembrar para elas que elas escrevessem da sua vida, das suas experiências. Nós achamos em Josué que eles escreveram, os juízes, os reis, eles escreveram num livro a vida, as obras, os atos que cada rei fez, as coisas boas e as coisas ruins. Tudo eles escreviam. Mas o livro da vida é um livro escrito pelo nosso Deus. E a Bíblia conta para nós que Ele nos inscreve naquele livro quando nós nos convertemos para Ele e falamos para o Senhor, eu acredito em Ti e eu vou Te seguir. Daqui para frente eu vou procurar o Teu rosto. E eu quero Te seguir, eu quero conhecer das Tuas coisas, quero fazer a Tua vontade, quero Te agradar. Quando nós acabamos decidindo aquilo, fala que o Senhor imediatamente nos inscreve no seu livro. Ele tem uma lista onde todos estamos inscritos. E também, ao longo da Bíblia, o Senhor sugere para as pessoas, Ele fala para elas, cuida da sua vida espiritual, toma cuidado do seu nome estar inscrito no livro da vida. Toma cuidado para o seu nome não ser apagado do livro da vida. É um livro espiritual, porque fisicamente muitos livros foram escritos. Por exemplo, Moisés fez, os reis também, eles escreveram muitos livros, os apóstolos também escreveram das suas experiências, eles escreveram de todas as suas dificuldades e também da felicidade que eles passaram ao lado do Senhor e as suas experiências materiais, espirituais, tudo aquilo foi escrito por eles. Aqueles livros físicos, infelizmente, quando vieram as guerras, eles foram sumindo. Muitos livros sumiram. Pelas guerras, pelos incêndios, pelas destruições, mas o nosso Deus permitiu guardar e cuidar alguns livros importantes para que eles não fossem apagados do planeta. Foi desse jeito que a Bíblia conseguiu ser feita. E a Bíblia é só uma parte da manifestação de Deus, uma parte daquilo que Deus quer que o homem faça para Ele, que o homem conheça também a história dos seus ancestrais, as vivências, as experiências dos seus ancestrais,
para a humanidade perceber que Deus é o mesmo desde antes, desde a antiguidade, é o mesmo de hoje e vai ser o mesmo no futuro. Deus é o mesmo, ele não muda, ele não age de um outro jeito. Para ele não existe o tempo, nem a moda, nem as eras. Não existe a modernidade, a tecnologia, porque Deus é o dono e o criador de tudo, que fez tudo. E ele deu a ciência e a inteligência para o homem, para eles descobrirem muitas coisas também, para eles reformar desde a própria natureza, que eles colocassem os seus conhecimentos para trabalhar e fazer coisas, mas Deus deu para eles. Temos a tecnologia e a modernidade, mas foi Deus quem deu isso para as pessoas, para determinadas pessoas. Então, aqueles livros físicos, alguns foram perdidos, mas outros conseguimos resgatar. Como eu disse, Deus não permitiu a Bíblia sumir totalmente, mas o diabo o tempo inteiro tem querido tirar a Bíblia do universo, mas Deus nunca vai permitir jamais. E o livro espiritual, que é o livro da vida que foi escrito por ele, é um livro que ninguém consegue destruir porque não consegue chegar nas mãos humanas porque não é físico. É um livro espiritual e é desse livro que hoje nós vamos falar porque na Bíblia nós achamos muitos livros. E aqui em Êxodo nós vamos ler no capítulo 17, no verso 14. Eu sei que vocês já estão sentados, já estão confortáveis com as suas Bíblias, procurando rapidamente no Êxodo 17:14. Aqui em Êxodo 17:14 fala: o Senhor aqui ele já tinha dado a ordem para Moisés dele escrever num livro que chamava o livro do testemunho. Ele tinha que escrever num livro todas as coisas, as experiências, as ordens que Deus deu para ele, tudo que ele estava lendo para o povo, bom e ruim, que ele escrevesse. E aqui no verso 14 o Senhor fala para Moisés: escreve isso para memorial num livro, fala, e relata-o a Josué, que extinguirei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus tinha amaldiçoado o rei Amaleque, que estava lá e tinha virado inimigo de Deus e inimigo de Moisés, e eles estavam lá morando no deserto. E neste capítulo, Moisés, ele está com o povo de Israel no deserto. Vamos lembrar que no deserto eles estiveram 40 anos lá, mas tinha muitas cidades lá e cada cidade tinha um rei. E esse rei Amaleque, ele ficava contra, ele impedia que Moisés e o povo passassem. E é por causa disso que Deus queria castigar Amaleque por ele ser rebelde e não deixar Moisés passar com o povo. Então o Senhor, por causa disso, fala: escreve isso para memorial, para vocês saberem no futuro. E fala para Josué, ordena Josué, que vai ser o próximo depois de você, que ele tem que extinguir totalmente Amaleque de debaixo do céu, porque ele virou o meu inimigo. Foi isso que o Senhor falou para Moisés. E isso ficou já escrito naquele livro, e quando Moisés ele já morresse e Josué pegasse a liderança para fazer o povo entrar na terra de Canaã, Josué tinha que consultar aquele livro e ler aquilo que Deus queria, aquilo que tinha que ser feito. E nós vemos que Josué, ele leu aquilo mesmo, que ele tinha que castigar Amaleque por ele ter virado inimigo de Deus, e Josué, ele obedeceu o Senhor. Bem, mas estamos aqui hoje aprendendo sobre o livro da vida. E os irmãos e as irmãs da Bíblia vão aprender de novo, porque vocês vão virar mestres e mestras da palavra do Senhor. Então, realmente, essa pandemia, nós temos aproveitado para aprender, para vocês revisarem os seus conhecimentos e para vocês virarem mestres e mestras para ensinar para as pessoas a palavra de Deus e honrar desse jeito o Senhor. Vamos continuar lendo na nossa leitura aqui em Êxodo 32. Aqui no mesmo verso, no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 32, no verso 31 e 33, nós vamos ler.
Então, aqui no verso 31, Deus continuou falando com Moisés e tinha acontecido aqui nesse capítulo 32, a história conta para nós que enquanto Moisés esteve no Monte Sinai falando com Deus, o povo ficou bravo e eles se rebelaram contra o sacerdote Arão e exigiram dele porque eles achavam que Deus tinha abandonado eles, que Moisés tinha abandonado eles, porque fazia uns 40 dias e 40 noites que Moisés tinha subido no monte falar com o Senhor, e eles acharam que Moisés tinha morto no monte, e eles entraram em desespero e falaram para Arão que eles queriam um Deus, eles queriam ter deuses porque eles estavam sozinhos, e Arão, no meio da sua dor, ele permitiu que fizessem um bezerro de ouro. Quando eles fizeram um bezerro de ouro, eles começaram a adorar aquele bezerro. E o Senhor ficou tão enraivecido que falou para Moisés: volta e vê o que o povo está fazendo, o que as pessoas estão fazendo. Eles voltaram para a idolatria, eles se esqueceram de mim, eles não me obedecem, eles não fazem a minha vontade. Volta, porque eu vou castigar eles, eu vou destruir eles, vou tirar eles. O Senhor se enraiveceu. E Moisés voltou. Quando ele viu o bezerro, ele se enraiveceu muito contra o povo todo, de uma forma tão grande que depois Moisés teve que orar para Deus e ser um intermediário, porque Deus ia destruir eles. E ele falou: Senhor, perdoa eles, vamos continuar em frente, porque as pessoas fazem isso. O que eles fizeram foi muito difícil para Moisés, o ato do bezerro que eles fizeram. Então, aqui neste capítulo, no verso 31, fala, então tornou Moisés ao Senhor e disse... Depois que Moisés voltou, viu que eles tinham feito o bezerro de ouro e ele resolveu a situação, ele voltou para o Senhor e falou para ele: rogo-te, pois, este povo cometeu um grande pecado, adorando o bezerro, porque fizeram para si deuses de ouro. E Moisés fala para o Senhor: Senhor, eu te rogo que perdoes agora seu pecado. Ou se não, se você não perdoar o pecado deles, então risca-me agora, me apaga agora de teu livro que escrevestes. O Moisés fala para o Senhor. Ele fala para ele: me apaga do livro. Então Deus responde para Moisés no 33. Ao que pecar contra mim, este eu riscarei de meu livro. Vai, pois, agora e leva este povo para onde eu te disse, na terra de Canaã. Eis que meu anjo irá adiante de ti, mas no dia do castigo eu castigarei neles seu pecado, por eles terem feito aquele bezerro de ouro e adorado ele. E fala: o Senhor feriu o povo, castigou eles, porque haviam feito o bezerro que Arão formou. Então, o Senhor disse: o que pecar, esse eu vou riscar do meu livro, vou tirar do meu livro. Como eu disse para vocês no começo, quando nós aceitamos e acreditamos no Senhor e decidimos continuar no caminho dele, o Senhor, ele imediatamente inscreve o nosso nome no livro. É o primeiro passo, ele nos inscreve lá. E depois o Senhor nos dá a chance de nós mudarmos, conhecer as coisas dele, conhecer a doutrina, e que possamos começar a mudar e nós possamos começar a ter uma vida nova. É isso que Deus espera de nós. Quando nós já estamos inscritos naquele livro, se alguém cai novamente, volta atrás, vira rebelde, nécio, teimoso e fala: não, eu não quero mais seguir no caminho do Senhor, vou voltar para o mundo, viver nos meus prazeres, nas minhas coisas, no meu pecado. Então fala que o Senhor apaga ele daquele livro. Por causa disso, o Senhor Jesus, ele sempre estava ensinando e pregando: tomem cuidado para o nome de vocês não serem tirados do livro da vida, não sejam apagados de lá. E nós hoje estamos revisando este conhecimento para tomar cuidado com a nossa vida espiritual
E tomar cuidado não é tão difícil quanto as pessoas acham. Ai, mas é que é muito difícil deixar de pecar. Eu não posso. Eu quero deixar de pecar, mas eu não posso. Mas é que é Deus quem nos ajuda quando Ele percebe que no nosso coração temos a intenção e o desejo de agradar a Deus, de mudar. Ele vê aquilo no nosso coração e Ele nos ajuda para que possamos mudar. Não é difícil. O mais difícil é nós decidirmos e sermos conscientes que temos que amar mais a Deus do que a nós mesmos e do que os prazeres do mundo. E quando fazemos isso, Deus, Ele nos ajuda para mudar, para que o nosso nome esteja inscrito no livro da vida. Aqui no Salmo 69, vamos passar para os Salmos. No Salmo 69, no verso 28. No Salmo 69, no verso 28, nós já sabemos que os salmos, eles são cânticos, eles são profecias que foram cantadas pelos cantores de Israel, que eram profetas, eles eram sacerdotes, e eles foram inspirados pelo Espírito Santo na época do rei Davi. Eles cantavam a Deus porque o Espírito Santo pegava eles e eles começavam a cantar e ele começava a profetizar pela boca daqueles profetas. E todos esses salmos aqui são profecias e cânticos que falam do Senhor Jesus, falam do remanescente e falam da igreja do Senhor, dos crentes dele. Então, aqui nesse Salmo 69, fala do Senhor. É um salmo falado pela boca de Davi. E ele, no verso 28, fala... No verso 28 diz... mesmo que podemos ler desde o verso 26, melhor. Fala que tinha alguns inimigos... Tinham uns adversários. Nós sabemos que o principal adversário é o diabo ou Satanás, e ele era quem provocava as pessoas para irem contra o Senhor. E o Senhor chamava ele o meu adversário, o meu inimigo, mesmo que ele visse muitos seres humanos contra ele. O Senhor Jesus sabia que era o diabo que era o autor, estava atrás daquilo, ele era o autor principal daquela perseguição contra o Senhor. Então, o Senhor fala aqui, no verso 26, porque perseguiram ao que tu feriste. O Pai tinha ferido o Senhor Jesus, tinha permitido que o Senhor Jesus fosse ferido pelo próprio povo dele, porque o adversário quis fazer isso, porque ele queria perseguir ele. Fala aqui, e comentam a dor do que tu chagaste. Fala, acrescenta maldade sobre sua maldade, e não entrem em tua justiça, porque eles tinham virado inimigos de Deus, eles tinham virado ímpios, usados pelo diabo para ir contra o Senhor Jesus e machucar ele, para ir contra o evangelho verdadeiro do nosso Senhor, para ir contra a palavra do Deus Pai, quando ele disse que no futuro ele enviaria o Messias, o Salvador, aquele rei perfeito, que ele enviaria aquela pessoa importante que ficaria encarregada de salvar, abençoar e limpar e dar vida eterna para muitas almas. Então, o diabo, ele ficou contra e entrou e possuiu muitos seres humanos do povo, do próprio povo de Israel, do povo judeu, e eles foram contra o Senhor e viraram ímpios, viraram zombadores, inimigos do Senhor. Por causa disso, o Senhor fala aqui que o Senhor acrescentasse maldade sobre sua maldade, que o Senhor castigasse eles e eles não entrassem na justiça de Deus. E o Senhor também fala para o Pai, no verso 28, sejam apagados esses perseguidores, esses que ficaram contra mim, aqueles ímpios. Fala, sejam apagados do livro da vida. Aquele livro da vida é para os homens e mulheres, seguidores de Deus, os filhos de Deus que acreditam no Evangelho do Senhor e cumprem ele até o dia da sua morte. Eles são aqueles que vão herdar a vida eterna e vão ficar nesse livro da vida.
porque eles são aqueles que vão ganhar a vida eterna. E o Senhor falava aqui para o Pai: sejam apagados do livro da vida. O nosso Deus, o Pai, tem o seu livro desde antes da fundação do mundo, onde o Senhor Deus inscreve todos aqueles que têm que ser salvos e vão ganhar a vida eterna. Então, essas pessoas, parece que eles estavam inscritos naquele livro da vida. Como eles fizeram maldade, como eles voltaram atrás e não quiseram acreditar no Pai, nas promessas maravilhosas que ele tinha falado da vinda do Messias, do Salvador. Então o Senhor pede para o Pai: apaga eles, tira eles do livro e castiga eles. Nós, que estamos aprendendo todas aquelas coisas, tomamos cuidado e vamos tomar cuidado para não perder as bênçãos do Senhor, para não nos afastar jamais dos caminhos dele, mas pelo contrário, amar ainda mais a cada dia que se passa o Senhor, fazer a vontade dele e entregar tudo que nós somos, o nosso coração sincero para ele, desejando fazer a vontade dele e agradando ele em tudo, porque nós já sabemos que estamos inscritos, mas não queremos que o Senhor nos apague, nos tire daquela lista. Aqui nós vamos continuar lendo em Ezequiel, depois do Salmo, segue Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, no capítulo 13. É muito interessante nós lembrarmos sobre esse maravilhoso livro da vida que o Senhor tem. Ezequiel, no capítulo 13, no verso 9. Esse capítulo 13 de Ezequiel fala da condenação dos falsos profetas. Porque teve aqueles falsos profetas na antiguidade. E o Senhor ficou tão enraivecido com aqueles falsos profetas, porque eles para salvar a sua própria vida, ficaram concordando com os reis, indo na dos reis, dos governadores, do povo, dos principais, para agradar eles. Eles profetizavam coisas boas para eles, mas do coração mesmo deles. Não era Deus que revelava para eles. Do coração deles falavam coisas bonitas para os reis, fazer eles importantes e que eles não fossem perseguidos. E aí eles viraram profetas falsos. Então o Senhor se enraiveceu com eles, se afastou deles e fez eles virar falsos. Então Deus parou de falar com eles e parou de mostrar visões para eles. E ele ficou bravo com esses profetas falsos. E ele ficou tão bravo que o Senhor fala no verso 9, ele diz: e minha mão estará contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Porque eles falavam mentiras para os reis, para os governadores, para os juízes, para os anciãos do povo. E falavam mentiras para eles, falando que era Deus que tinha revelado para eles aquilo. Então os reis, eles continuavam vivendo na sua maldade, no seu pecado, fazendo coisas abomináveis diante de Deus. E do mesmo jeito faziam o povo fazer a mesma coisa, e o povo ficava escravizado naquilo. E quando eles iam nas guerras, eles pediam para aqueles falsos profetas dar revelação de Deus para ver se ia dar tudo certo ou não. E os falsos profetas falavam: vai dar tudo certo, vai que Deus vai ficar com vocês e vai dar certo. E eles iam na guerra e eles acabavam perdendo. Dava tudo errado porque Deus não estava com aqueles profetas, porque eles não se dispuseram para falar a verdade de Deus. Eles preferiram agradar as pessoas, os seres humanos, para as pessoas fazerem eles importantes e salvar a sua própria vida antes do que dar a sua vida pelo Senhor, não é? Porque o Senhor deu a sua vida por pregar a verdade. Então ele quis que os seguidores dele também, que o povo dele, aqueles que seguem ele, também deem a sua vida pela verdade. Mas os falsos profetas, eles não quiseram dar a sua vida, eles não quiseram morrer pela verdade, eles começaram a falar mentiras para salvar as suas vidas.
E então o Senhor ficou tão bravo que ele fala: em minha mão estará contra os profetas que veem vaidade, que adivinham mentira. Não estarão na congregação de meu povo, nem serão inscritos no livro da casa de Israel, nem voltarão à terra de Israel. Aqui fala daquele Israel espiritual. Do Israel espiritual fala: nem voltarão à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Fala aqui daquele Israel espiritual que eram os crentes, o povo do nosso Senhor Jesus, a sua igreja, os seus crentes. Eles são aquele Israel espiritual. E fala aqui que essas pessoas não ficariam inscritas no livro, mas Deus ia afastar eles para eles serem castigados para sempre. E fala, portanto, por haver desviado o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, fala que um profeta edificava uma parede superficialmente e os outros a rebocavam com lodo solto, ao invés de fazer com cimento, alguma coisa firme, forte. Falam que rebocavam ela com lodo. Era uma metáfora para representar que eles falavam falsidades e mentiras, falando vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar. E na verdade era o contrário, ia dar tudo errado para a pessoa e as pessoas iam ser afastadas de Deus e ele não ia abençoar eles. Era isso que significava que eles rebocavam com lodo solto, enquanto o outro edificava uma parede superficialmente. Na hora que viesse um vento forte, um tremor, aquela parede ia cair. E é desse jeito que é a vida espiritual de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito de Deus, uma pessoa que é guiada por outro ser humano. Ela não tem força, não tem convicção, não tem seguridade e não aguenta, não fica firme em pé. Bem, agora vamos passar para Daniel. Depois de Ezequiel, temos Daniel. No capítulo 7. No capítulo 7 de Daniel, fala do precioso livro da vida. Daniel 7, no verso 9, fala... Bem, aqui em Daniel 7, Daniel conta para nós uma visão que ele teve de 4 animais. Fala que ele viu 4 animais e cada animal tinha suas características. Um animal parecia um leão e o outro um urso, um outro um leopardo. E ele começou a descrever aquela visão que ele teve sobre esses animais. E no verso número 7, no meio das suas descrições, ele fala... Continuei olhando, depois de ter visto o urso, o leão, o leopardo, fala... Continuei olhando nas visões da noite, e eis que surgiu um 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era muito diferente de todos os animais que vi antes dele, e tinha 10 chifres. No 8, enquanto eu contemplava os chifres, eis que outro chifre pequeno saiu entre eles, e diante dele foram arrancados 3 chifres dos primeiros, e eis que este chifre tinha olhos como de homem e uma boca que falava com grande arrogância. Aqui fala de um império, de um governo, e esses chifres são os reis. E no 9 fala... Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e se assentou um ancião de muitos dias, cuja veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a lã limpa. Seu trono chamas de fogo, e as rodas dele mesmo fogo ardente. Esse ancião dá para perceber que era o Pai Celestial. E no verso 10 fala, um rio de fogo brotava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. O juiz assentou-se e os livros foram abertos. E fala que foi essa visão que Daniel viu, mas ele não entendeu o que era que ele estava vendo. No entanto, o Senhor começa a dar algumas explicações para ele.
não de um jeito muito específico, mas explica para ele tudo o que aconteceria no futuro. E tudo o que ia vir até chegar ao Senhor Jesus e até mesmo depois do Senhor Jesus, quer dizer, no final dos tempos. E esse verso 10 aqui, nós vemos que aquela visão é para o fim dos dias. Ainda não se cumpriu, porque fala que o Pai Celestial estava lá e que tinha milhares e milhares que serviam ele e miríades de miríades que estavam diante dele. E fala que o juiz se assentou e os livros foram abertos. E em Apocalipse nós achamos também, quando fala que no fim dos tempos, no fim dos dias, os livros serão abertos e todos os que estiverem inscritos naquele livro, a vida, os atos de cada homem e cada mulher, o que eles fizeram na sua vida para Deus, também vai estar escrito lá. Se eles fizeram coisas boas, se eles obedeceram a Deus, se eles amaram a Deus, se eles fizeram a vontade de Deus, está tudo escrito lá. Fala que tudo está escrito naquele livro. Então, nós não conseguimos escapar das mãos de Deus. Nós não podemos nos esconder da presença de Deus. E mesmo havendo muitas pessoas no mundo que o diabo semeou nelas uma dúvida, uma incredulidade, para elas não conseguirem aceitar que existe um Deus, o diabo semeou aquilo nos corações de milhares de pessoas e fala para eles: Deus não existe. Não perde o seu tempo. Se você quiser ser feliz na vida e ter muito dinheiro, me busca, acredita em mim, o diabo fala para eles. E eu vou te dar muita riqueza, eu vou te dar tudo o que você quiser no mundo. Então as pessoas acham isso tão legal, conhecer o mundo, viajar, ter muito dinheiro, eles acham tão legal, mas eles se esquecem que tem um outro mundo depois da morte. E esse é o mundo principal que nós temos que tomar muito cuidado e levar em consideração, porque nós temos que nos preocupar onde que nós vamos estar naquele mundo. E aqui nós percebemos que esse verso é para o final dos tempos, porque fala que o juiz assentou-se para julgar e os livros foram abertos. E nós gostaríamos com todo o nosso coração que o dia que aquele tempo chegar e os livros sejam abertos e Deus comece a julgar um por um e chamar pelo nome e pelo sobrenome de cada pessoa, que no momento que o Senhor nos chamar, for para falar que nós fizemos coisas boas para o Senhor, que fizemos boas obras, que vivemos uma vida santa e reta, que nós vivemos uma vida conforme a vontade do Senhor, que nós louvamos muito o Senhor, que nós agradamos o Senhor em todas as coisas e que ainda estávamos dispostos para dar a nossa vida pela verdade. É isso o que seria formoso e maravilhoso ouvir de Deus aquelas coisas, mas temos que tomar muito cuidado para não ser coisas más e desagradáveis, onde Deus tiver que nos julgar e nos enviar para o lago de fogo por termos feito maldade, por termos feito o que era mal, porque tudo fica escrito. Então, gostaríamos muito que os nossos nomes fiquem inscritos e nunca sejam apagados, mas que no dia do fim, no último dia, que tudo que for escrito de nós lá sejam coisas bonitas, obras boas e nada de ruim, porque seria muito triste. E agora vamos passar para o capítulo 10 de Daniel, no verso 21. 10, 21 fala: Daniel tinha muitas visões e ele não entendia as visões, então ele sempre perguntava para o anjo, falava: eu não entendi, você pode me explicar isso aqui? E às vezes os anjos explicavam para ele, às vezes não. E fala aqui no verso 21, o anjo fala para ele, porque Daniel já tinha perguntado para ele que ele não entendeu, que ele não tinha entendido. Por exemplo, no verso 18 fala: e aquele que tinha semelhança de homem me tocou outra vez e me fortaleceu e disse: homem muito amado, não temas, Pai seja contigo, sê forte e anima-te.
E quando ele falou comigo, recobrei as forças e disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Pois agora tenho de voltar para pelejar contra o príncipe da Pérsia. Pelejar contra o príncipe da Pérsia é porque o príncipe da Pérsia e o império da Pérsia existia, mas ele ia lutar contra o diabo, porque o diabo tinha possuído aquele príncipe, aquele rei da Pérsia. E aí aquele anjo tinha que lutar contra o diabo mesmo, que tinha entrado dentro da pessoa do rei da Pérsia. E fala: e ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. O Senhor falava aqui que depois do Império da Pérsia ia vir o Império da Grécia. E o anjo ia ter que lutar, pelejar contra todas aquelas potestades, porque o diabo entrava naquelas pessoas importantes. E fala aqui no 21, mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, vosso príncipe. Então o anjo prometeu para Daniel que ia declarar, que ia explicar para ele o que estava escrito no livro da verdade, o livro da verdade de Deus. Todos esses mistérios, o jeito como Deus falava e mostrava para Daniel por meio daquelas visões, com todas aquelas representações, aquelas metáforas, que só consegue entender a pessoa que Deus quiser que entenda. Mas aqui fica destacado que o anjo ia ter um pouquinho de misericórdia com Daniel e ia explicar para ele alguma coisa. Daniel viu aquele livro e ele ficou curioso e perguntou, e ele falou: eu vou te explicar um pouco sobre o livro da verdade, mas continue em frente, não se preocupa. E no final, no capítulo 12 de Daniel, fala para ele: continue em frente, Daniel, até chegar o teu tempo, não fica preocupado com aquilo. O Senhor faz aquelas promessas para Daniel. E no capítulo 12, no verso 1, fala: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Isso aqui era tudo que o anjo estava ensinando para Daniel, porque ele via as visões e via que um anjo falava com ele, contava tudo aquilo para ele. Fala: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos de teu povo, e será tempo de angústia, qual nunca houve desde então, desde que existem as nações, mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Quando fala que naquele tempo livrar-se-á teu povo, fala do remanescente, daqueles que iam acreditar no Senhor Jesus sendo o Salvador, porque ele era o Messias que Deus tinha enviado na terra. Eram eles que iam se converter para ele e iam estar inscritos no livro da vida. E fala: todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão eternas. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça como as estrelas da perpétua eternidade. E tu, Daniel, fala: guarda em secreto as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel, na curiosidade dele, perguntando tanto para o anjo não falou muita coisa para ele. Falou para ele: é melhor você selar o livro. Fala: porque muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. E falou para ele: ainda não é o tempo de você saber, entender essas coisas. Fala aqui para ele não se preocupar, para ele seguir em frente, porque Deus é quem vai dispor as coisas. Então, esse livro formoso aqui fala que tinha uma pessoa que era a única que conseguiria abrir e fechar o livro. E fala aqui para ele: guarda em secreto as palavras e sela o livro. E fala que somente uma pessoa poderia tirar o selo daquele livro da vida. Mas nós estamos lendo ao respeito do livro da vida para que
possamos ter mais capacidade, poder, força de resistir contra o inimigo e conseguir derrotar o inimigo para ele não roubar as nossas bênçãos, para o Senhor não nos apagar daquele livro. E agora vamos passar para Malaquias, que é um livro antes do Novo Testamento, antes de Mateus. Temos Malaquias, que foi o último profeta, no capítulo 3, no verso 16. Onde fala que Malaquias, no capítulo 3, profetizou que o Senhor, nos últimos tempos, para o futuro, que é Cristo Jesus, ia enviar um mensageiro. Aqui fala no capítulo 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Falava de João Batista. E aqui ele exorta e dá um ensinamento para o povo para que eles se convertessem e parassem de se afastar do caminho do Senhor. E depois, no verso 16, fala: então, os que temiam ao Senhor falaram cada um ao seu companheiro, porque fala aqui que o Senhor ele estava muito bravo. Ele estava muito bravo com o povo, e aqui no verso 13 o Senhor fala para eles, por meio de Malaquias, fala: vossas palavras contra mim foram violentas, diz o Senhor. Contudo, dizeis, eles murmuraram contra Deus. E de que jeito eles murmuraram? Eles falaram: o que falamos contra ti, Senhor? O que falamos contra ti? E o Senhor responde para eles no 14: em vão é servir a Deus. O que nos aproveita é que guardemos suas normas. A murmuração que aquele povo fez contra Deus, eles falaram para ele: o que falamos contra ti? Mas ele responde para eles: vocês falaram. Qual é o proveito que nós recebemos? Do que serviu que nós guardássemos a lei de Deus e que andemos aflitos na presença do Senhor dos Exércitos? Não tivemos nenhum fruto, nenhuma bênção disso. Foi aquela a murmuração que eles fizeram contra Deus. Falaram para ele que o que eles tinham ganhado, qual foi o triunfo, a bênção, o que eles receberam de Deus por eles terem seguido ele. E acontece a mesma coisa com as pessoas hoje. Eu ouvi de muitas pessoas que vão na igreja, elas acabam indo na igreja por um tempo, Deus fala com elas, faz promessas para elas, e quando chega o dia ruim para elas, quando chega o dia da tribulação, o diabo vem e coloca armadilhas na vida das pessoas e faz maldades para elas. E as amizades, as pessoas que não vão na igreja falam para elas: e você fica indo naquela igreja, você não fala que Deus está com você, que Deus abençoe você, mas olhe, você é o mais pobre da gente, sai daquela igreja, para que você serve aquele Deus? O que ele te deu? Você é pobre, você está triste, você está doente, Deus não te deu nada, então para de ir naquele lugar. As pessoas falam assim. Então isso aqui não é nada novo. O que nós ouvimos as pessoas falarem não é novo, porque olhem, milhares de séculos antes, Deus também falava para o povo que eles falavam aquilo mesmo de Deus, eles murmuravam contra Deus. E eles ainda perguntaram: o que falamos contra ti? E ele responde: em vão é servir a Deus. O que nos aproveita é que guardemos suas normas e que andemos aflitos na presença do Senhor dos Exércitos? E fala: agora, pois, chamamos felizes os soberbos, os que cometem impiedade, os que fazem maldade. Não só são prósperos, como também tentaram a Deus e escaparam. Olha como eles estão vivendo bem, eles têm dinheiro, têm riquezas, eles têm muita coisa. Então, para que a gente serve a Deus? Foi essa murmuração que eles fizeram contra Deus e é a mesma murmuração que nós ouvimos hoje das pessoas. Mas quando nós falamos: eu sigo os caminhos do Senhor, eu sigo a Deus, não é para eu ficar milionária, não é para eu viajar pelo mundo todo e ter as melhores comidas e as melhores roupas e o melhor do mundo. Não é para eu ser dona de aviões, de barcos. Eu sigo a Deus porque eu amo a Deus e eu quero ganhar a minha vida eterna. Eu quero que meu nome fique inscrito no livro da vida. Eu quero ter a vida eterna lá, no outro mundo, no mais além, que é o que vale a pena realmente lutar por aquilo.
estar lá com Deus e viver uma felicidade plena. Uma felicidade que não dá para conseguir nesse mundo aqui. Não dá para conseguir. Mas só com Deus lá. Então, eu sigo a Deus sem interesse material nenhum. Para Ele me dar riquezas e muito dinheiro, não. Para Ele me dar o necessário só. E o restante que eu quero é ganhar a vida eterna. Eu quero que meu nome fique lá naquela lista do livro da vida. Eu não quero ser rebelde como esses rebeldes da antiguidade e como os rebeldes que eu já ouvi falar na atualidade também. Então, por causa disso, o Senhor ficou muito bravo e fala no verso 16, pela boca de Malaquias, depois dele ter ouvido a murmuração daqueles ingratos e daqueles que se esqueceram de Deus, o Senhor fala, então, os que temiam ao Senhor, aqueles que amavam o Senhor, os que temiam ao Senhor, ou aqueles que amavam o Senhor, falaram cada um sem nenhum interesse material. Esses que amavam o Senhor falaram cada um ao seu companheiro, e o Senhor escutou. Escutou aqueles que amavam a Deus, que falaram: vamos continuar amando o nosso Deus, vamos continuar acreditando nele, vamos confiar nele, vamos buscar do nosso Deus. Vamos todos continuar prestando atenção e louvando Ele, glorificando o nome dEle, vamos agradar a Ele. Foi isso que o Senhor ouviu deles. E o Senhor diz que quando Ele ouviu aquelas coisas, e o Senhor escutou e ouviu, e foi escrito um livro de memória diante dEle para os que temem ao Senhor e para os que pensam, para aqueles que amam Ele, para aqueles que seguem Ele, e para os que pensam em seu nome, em agradar Ele, em venerar Ele, em honrar Ele. É muito formoso o Senhor ouvindo os segredos daqueles que amavam o Senhor. É muito bonito. O Senhor ouviu as murmurações, mas Ele também ouviu os segredos daqueles que amam a Deus. E então fala que Ele achou importante escrever isso num livro de memória, no livro da vida. Ele escreveu tudo aquilo, porque por causa disso eles iam receber um prêmio. Aquele dia eles iam receber um prêmio. E fala que além de receber um prêmio, o que fala o verso 17? E eles serão meus. Em espanhol fala o meu especial tesouro. Glória ao Senhor. Que o Senhor fale de nós, que somos o seu especial tesouro, seria o presente, o maior presente que pode existir para um ser humano. Quão formoso seria Deus nos chamar assim, falar que somos seus, que somos o seu especial tesouro. E ainda fala, e os perdoarei como o homem que perdoa seu filho que o serve. Bendito seja o nome do Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Vocês percebem o quão importante é que os nossos nomes estejam naquele livro da vida? E agora vamos passar para o livro de Lucas, já no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 10. No capítulo 10, fala no verso 20. O Senhor Jesus aqui pregou o reino dos céus. E ele enviou 70 discípulos de 2 em 2, em duplas, para eles evangelizarem todo o território da Judeia. E deu instruções para eles como que eles tinham que evangelizar. Falou: entram nas casas, comam tudo que oferecem para vocês, recebam todos os presentes que as pessoas quiserem dar para vocês, imponham mãos e façam milagres e sinais, porque eu vou ficar junto com vocês. E eles voltaram felizes e contentes para contar para o Senhor as experiências que eles tinham passado naqueles lugares, quando eles estiveram pregando o reino dos céus. Eles ficaram tão alegres e felizes. No verso 20... ele fala para eles, aqui no 17. No 17 fala: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E aqui o Senhor fala no verso 20 para eles: tudo bem,
é legal vocês ficarem felizes, mas não vos regozijeis, porque os espíritos se vos submetem, mas regozijai-vos, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Regozijai-vos pelos vossos nomes estarem escritos nos céus. Então, o importante não é, como eu vi algumas pessoas que falaram, mas é que na igreja que eu assisto, lá o pastor, ele coloca a mão na testa da pessoa e aí a pessoa, ela desmaia. E isso aí é o poder que aquele homem tem. Ele consegue até fazer as pessoas desmaiarem. Ele encosta nelas e elas caem no chão. E nós falaríamos para elas, será que eles estão andando na verdade de Deus? Será que eles estão fazendo as coisas do jeito certo que Deus fala na sua palavra? Eu acho que não. Eu acho que faz falta ainda muita coisa para eles. Porque o Senhor falava que não vos regozijeis porque os espíritos se vos submetem, mas regozijai-vos de vocês estarem andando na verdade, no caminho verdadeiro, porque os vossos nomes vão estar escritos no livro da vida. É disso que nós temos que nos regozijar, temos que ficar felizes, temos que nos gabar, porque para os nossos nomes estarem escritos no livro da vida, significa que nós estamos cumprindo com toda a doutrina de Deus. Não é só fazer só um pedacinho de botar a mão na testa da pessoa e ela desmaiar. Só fazendo isso, eu não vou ganhar a vida eterna. O meu nome não vai ficar no livro da vida, porque eu preciso cumprir muitos requisitos, muitas coisas, preencher muitas coisas. Eu tenho que ver o que eu posso fazer para agradar o Senhor, para andar na retidão do Evangelho, para eu confiar que o meu nome vai ficar inscrito naquele livro. Vamos continuar aqui em Filipenses. Tem a epístola mais para frente, nas cartas dos apóstolos para as diferentes igrejas, temos Filipenses. Esses aí são livros pequenininhos. Eles são, às vezes, tão pequenos que fica até difícil de achar. E eu acabo nem achando também. Fica antes ou depois de Timoteu, de Tessalonicenses. Depois de Efésios. Depois de Efésios, é que os livros são tão curtinhos que nem eu mesma achei. Filipenses 4, no verso 3. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para a igreja de Filipos e escreveu também para Timóteo, fazendo muitas sugestões para ele, ensinando muitas coisas para ele de como dirigir a igreja do Senhor naquela época. E no verso 3, fala... Bem, eu vou ler o 1 rapidão. Portanto, meus irmãos amados e queridos, alegria e coroa minha, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sejam de o mesmo sentir no Senhor. Rogo-te também a ti, companheiro fiel, que ajudes aquelas mulheres, não é? Evódia e Sintique, que ajudes elas, que combateram juntamente comigo no Evangelho. E eu acho que essas mulheres aqui, Evódia e Sintique, elas eram profetisas. Eu acho que elas eram profetisas e elas estavam junto com os apóstolos, trabalhando igualmente, ensinando, trabalhando, orando pelas pessoas, fazendo curas, milagres, sinais, ensinando para as pessoas. Então, ele sugere para ele atender elas. Fala que ajudes essas que combateram juntamente comigo no Evangelho. Também com Clemente e meus demais colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Cujos nomes estão no livro da vida. Deus tinha revelado para Paulo que já os nomes da Evódia, da Sintique, do Clemente estavam no livro da vida. Isso é muito formoso. Hoje nós gostaríamos que os nossos nomes estejam lá, mas que não sejam apagados nunca pelo Senhor, mas que nós possamos ser sábios, inteligentes e consigamos até o final da nossa vida
ficar lá para conseguir chegar e falar: nós chegamos, nós vamos ganhar a coroa da vida, nós vamos ter a vida eterna, a felicidade eterna com o Senhor. Seria muito formoso viver junto com Deus. Então, o livro da vida é muito importante. Agora, vamos procurar Apocalipse. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 3, no verso 5. Aqui em Apocalipse, nós sabemos que são revelações por meio de visões que Deus deu para o apóstolo João, quando ele estava preso, quando ele ficou preso na prisão, na cárcere da ilha de Patmos. Lá Deus se manifestou para ele e deu visões e revelações das coisas que estavam acontecendo, que tinham acontecido e que iam acontecer no futuro. Tem muitos mistérios lá naquele livro de Apocalipse. E mandou uma mensagem para 7 igrejas que naquela época ficavam na Ásia. E em cada igreja o diabo estava trabalhando contra as pessoas e alguns até tinham se deixado dominar do inimigo. E por causa disso o Senhor faz um chamado de atenção para todos e faz algumas sugestões para eles. Então aqui no capítulo 3 fala que a mensagem é para a igreja em Sardes. Mas nós vamos ler a promessa maravilhosa que ele faz depois. Ele fala ao anjo da igreja em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que é Cristo, e as 7 estrelas diz isso, que é Cristo. Eu conheço tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Fala para ele que ele estava muito mal diante de Deus. Fala, por exemplo, você impõe as mãos e as pessoas desmaiam. Mas aqui ele fala, você fala que está vivo, mas está morto. Com certeza, é isso que o Senhor vai falar para as pessoas que falam que elas fazem muitos milagres, mas elas andam uma vida, elas têm uma vida errada diante de Deus. Elas acham que estão vivas, mas estão mortas, achando que o nome delas está inscrito no livro da vida, mas não tá, porque elas estão pecando. Temos que nos cuidar de todas essas coisas. Esses aqui são exemplos que nós temos que pegar para a nossa vida pessoal. E fala, ser vigilante e consolida o que resta, o que está a ponto de morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, como recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te. Pois, se não vigiares, se você não se arrepende, se você não vive uma vida santa, uma vida reta, virei sobre ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei sobre ti. Fala, mas tens umas poucas pessoas em Sardes que não mancharam suas vestes. Olhem que bonito. O Senhor fala, tem algumas pessoas que não mancharam suas vestes, não pecaram, e andarão comigo de vestes brancas, porque são dignas. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. Isso aqui é uma benção muito formosa que ele promete. E vamos para Apocalipse, capítulo 20. Em Apocalipse, capítulo 20, falando do livro da vida, no verso 12, fala dos 1000 anos, mas no verso 12 fala que ele viu, João viu um grande trono. No 11 fala, eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e não se encontrou qualquer lugar para eles. E vi os mortos, fala, os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. Isso aqui é para o fim dos dias, para o final. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Segundo as suas obras, aqueles que fizeram boas obras vão para o descanso eterno, para o repouso eterno, para morar com o nosso Deus. Mas aqueles que fizeram coisas erradas vão para o lago de fogo. E nós não queremos ir para o lago de fogo, nós queremos estar na vida eterna com o nosso Deus. Nós queremos ser filhos obedientes, mulheres obedientes a Deus, amar a Deus e pedir para Deus nos ajudar a viver uma vida santa para nós conseguirmos ganhar aquela vida eterna maravilhosa. No verso 15 fala,
Aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quão triste que é isso! É o destino que se aguarda no futuro. Então, é por causa disso que nós queremos que todos vocês se convertam para Deus, as pessoas recentes, as pessoas novas que só agora que estão ouvindo a palavra de Deus, para vocês se decidirem e seguirem o caminho de Deus. E se vocês acham que tem muitas fraquezas, muitos pecados nas suas vidas, muitos vícios, não se preocupem. O seu coração, sendo sincero e clamando para Deus, Deus vai ajudar vocês e vai tirar tudo aquilo de vocês. Porque Deus é misericordioso, mas Deus quer que seja a sua decisão. Toma a sua decisão, decide você. Porque senão Deus não vai agir. Ele olha para o coração e ele fala que o coração triste, aflito e humilde, Deus não vai desprezar. Então, o seu coração tem que estar humilde, desejando mudar, desejando fazer o que é bom, o que é justo, o que é reto, desejando fazer boas obras. Se você pedir para Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. No capítulo 21, aqui, no 21, 27, fala... Na visão que João viu, fala que aqui no verso 25 tinha uma cidade que tinha portas e fala: suas portas nunca serão fechadas de dia, pois ali não haverá noite, e levarão a glória e a honra das nações para aquele templo, para aquela cidade, que é a igreja do Senhor, a Nova Jerusalém, e fala: não entrará nela coisa alguma imunda. Fala no verso 27, que vocês também têm que ler. Não entrará nela coisa alguma imunda, ou que faz abominação e mentira, senão somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vocês têm que lutar para serem inscritos no livro da vida. No verso 27, fala: não entrará nela alguma coisa imunda, ou que faz abominação. É isso que você tem que buscar. Você tem que buscar isso aqui. Se esforça para ser isso aqui. No 22:19 diz: e se alguém fala... Eu testifico, João fala no verso 18. Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro de Apocalipse. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa das coisas que estão escritas no livro de Apocalipse, ou de Revelação, também que pode ser chamado, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Vocês estão percebendo? Deus vivifica, Ele faz real isso que está escrito aqui. Fala... E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia de Apocalipse, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Deus vai tirar essa pessoa. Fala que ninguém pode alterar, ninguém pode colocar nem tirar alguma coisa no livro de Apocalipse. Porque o Senhor vai castigar a pessoa e vai tirar ela do livro da vida. E nós aqui temos o desejo de que os nossos nomes não sejam apagados. Apocalipse 5, no capítulo 5 de Apocalipse, vamos voltar. E fala aqui no verso 1. No verso 1 fala... A visão de João fala: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse é o livro que Daniel também viu na visão dele. Daniel viu esse mesmo livro e o Senhor falou para ele: sela o livro para o tempo do fim. E fala aqui que João, ele viu na visão dele esse livro. Ele viu e falou que estava selado com 7 selos. Vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores mais, eis que o leão da tribo de Judá, quer dizer, o nosso Senhor Jesus, a raiz de Davi,
quer dizer, o nosso Senhor Jesus, venceu para abrir o livro. Venceu como? Quando? Lá na cruz do Calvário. Para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Ele foi o único digno disso. E vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro de pé como se fora imolado. O cordeiro imolado, que é o nosso Senhor Jesus, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, as pessoas às vezes perguntam se Deus tem 7 espíritos. Não, esse aqui são os 7 ministros dele, os 7 mensageiros dele. E fala que o Senhor tinha enviado aqueles 7 espíritos pelo mundo todo. E fala, e veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E fala, e depois que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se postraram diante do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqui, nós aprendemos ao mesmo tempo que aquele incenso da antiguidade que era oferecido no templo do Senhor como um cheiro grato para Deus, era um símbolo das orações dos crentes em Cristo Jesus. É o significado disso aí, as orações dos seguidores de Cristo no verdadeiro evangelho dele. E fala aqui que ele viu aqueles seres viventes que se postravam para adorar o Cordeiro, que era o Senhor Jesus, com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste imolado e com teu sangue nos compraste para Deus de toda linhagem, língua, povo e nação. Aqui destaca o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. E fala, foste imolado e com teu sangue nos compraste, perdoaste, redimiste aqueles que tinham se convertido a ti. E fala de toda a linhagem, não só o povo de Israel, o povo da Judá, mas toda a linhagem, língua, povo e nação, falando que pessoas de todas as nações que se converteram para ele acabaram sendo lavados com aquele sangue e os pecados deles foram perdoados com aquele sacrifício que ele fez no Calvário. Então aqui percebemos que o Senhor não fez um povo especificamente numa nação só, específica, física, mas que isso aqui é espiritual, é a sua igreja e o Espírito dele no mundo inteiro com as pessoas que procuram ele, que seguem o evangelho verdadeiro dele. Fala que de toda linhagem, língua, povo e nação. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi o único que conseguiu desatar, abrir aqueles selos, porque aqui continuam as visões de João, que ele abriu os selos e que veio um juízo, e o juiz se sentou para ler os livros, e tinha livros e o livro da vida, onde estão inscritos aqueles que vão se salvar, os que vão ganhar a vida eterna. E um outro livro onde tem as obras das pessoas que fizeram o que é ruim, não quiseram acreditar no Senhor, não quiseram aceitar o Senhor, mas deixaram que o seu orgulho e a sua arrogância, a sua incredulidade fosse mais forte. Eles acham que sabem tudo. Então falam, eu não acredito em Deus, eu desconheço Deus. Mas isso aqui é uma realidade. Deus é real, Ele vive, Ele existe. O Espírito Santo se manifesta e nós temos que procurar o Espírito Santo, temos que procurar as evidências, mas não é só as pessoas falando, é que o dia que você fala que acredita em Deus e que aceita o Senhor, aí já vem o Espírito Santo na sua vida. Não, não é assim. Tem que ter uma evidência, tem que ter uma prova para saber que o Espírito Santo chegou nas nossas vidas. E as evidências estão na Bíblia, nos Atos, nas epístolas. Temos que falar em línguas. E além disso, temos que receber o dom da profecia, de cura, de discernimento, de expulsar demônios. Tem muitos dons que Deus dá para nós e são as evidências para saber que estamos andando no caminho certo.
porque os nomes já estão inscritos no livro, mas nós estamos lutando para que o nosso nome nunca seja apagado, mas continue aqui, para que possa se cumprir aquelas promessas, o que Apocalipse fala, que o Senhor foi o único que foi achado digno de abrir o livro para julgar. Nós queremos fazer o bem, nós queremos a nossa felicidade, nós queremos o melhor para nós. Então temos que pedir para Deus nos ajudar. Se é muito difícil para você, pede para Deus te ajudar, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar a mudar. Não se preocupa, vamos orar para o nosso Deus e vamos agradecer o nosso Pai Celestial pelo ensinamento de hoje, por termos conseguido revisar os nossos conhecimentos, porque os meus irmãos já sabem, a igreja já sabe, mas é muito bonito voltar a lembrar das promessas do Senhor, porque isso nos anima para cuidar da nossa vida espiritual. Vamos orar. Bendito Padre, bendito Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Padre, hacedor de maravillas, hacedor de milagros, señales, poderoso, guerrero, poderoso en batalla, poderoso Dios, poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Bendito por los siglos de los siglos. Tu nombre sea alabado, tu nombre sea glorificado y ensalzado por siempre. Grandes bendiciones y grandes victorias nos darás tú, Señor, si nosotros nos esforzamos por seguirte. Tú nos darás el triunfo, tú nos bendecirás, nos libertarás. Gracias, Padre mío, porque estas han sido tus promesas. Tú escucharás nuestras oraciones, porque nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Te invocamos, te clamamos, te pedimos muchas cosas, mi Señor. Ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras necesidades, aflicciones, tristezas, dolores, sufrimientos o enfermedades, los días malos, los días de tribulación. Todos estos momentos, mi Señor, los ponemos delante de ti. Y tu amor y tu misericordia son tan grandes que tú pones oído a toda petición, pones oído a todas nuestras quejas, a todos nuestros lamentos. Gracias, mi Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tus bendiciones. Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te pido, Señor, en estos momentos que tengas misericordia y escuches la oración y el clamor de hombres, mujeres, ancianos y niños. El clamor de ellos porque están sufriendo. Hay muchos que están sufriendo diversas enfermedades. Hay muchos que están sufriendo enfermedades mentales. Hay muchos que no pueden razonar, no pueden pensar, viven en la infelicidad. El diablo los ha poseído y quieren suicidarse porque se sienten atormentados día y noche. No hay paz en sus corazones, en su ser, y se quieren suicidar. Padre mío, ten misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, extiende tu mano sobre estos seres, sobre estas personas, sobre estos jóvenes, la juventud, mi Señor, que está entregada, unos a la drogadicción, otros enfermos mentales que quieren suicidarse, otros que no razonan, que tienen otra clase de vicios. Hay mucha enfermedad psicológica, hay mucha miseria, mucha tristeza y mucho dolor. Se sale de las manos, se sale del poder humano, del poder de la ciencia. Todos estos males que el enemigo pone a la gente, los ha hecho esclavos, los ha atado, los ha encadenado con sufrimientos, mi Señor, con tormentos, con enfermedades físicas también. Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que tú extiendas tu mano y seas sanando, seas libertando y limpiando. Escucha la oración de cada uno, escucha el clamor de cada uno, mi Señor. Tú sabes y conoces las necesidades, las aflicciones, los dolores, las tristezas. Y también que hablar, Señor, de las incomprensiones, de discrepancias, de desavenencias, de todos esos conflictos familiares, de enojos, rencores, venganzas, envidias y todas estas cosas, mi Señor, que también destruyen la paz y la felicidad. Padre mío, ten misericordia, mi Señor. Ten misericordia y escucha a cada uno su lamento, su oración,
su petición, su anhelo. Liberta, mi Señor, liberta a aquellos que no pueden orar porque su mente no les permite, porque están enfermos, porque no razonan, no coordinan sus ideas. Ten misericordia, Señor, también de los infantes. Ten mucha misericordia, Padre mío. Extiende tu mano poderosa, Señor. Ayuda a cada persona, ayuda a cada uno, mi Señor, a presentarse delante de ti. Gracias, mi Señor, por escuchar nuestra oración. Bendice también la iglesia, Señor, la congregación. Bendice todos los hermanos, las hermanas, Señor, que se congregan en la iglesia y que también sufren persecuciones por parte del enemigo, por parte del diablo. Están sufriendo muchas persecuciones. Ayuda a cada uno, mi Señor, y límpiales y libértales, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a todos tus hijos, a todos aquellos que quieren y desean llegar hasta el final. Gracias, Padre mío, a aquellos que anhelan adorarte, alabarte y bendecirte de corazón sincero. Bendícelos, mi Padre, liberta, limpia y sana. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Gracias, mi Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos cantar o coro 8, o coro número 8, na Igreja de Deus se sente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Glória para o meu Senhor, agradeço, Senhor, que o meu Deus abençoe todos grandemente. Amo vocês no Senhor. Muitos abraços, muitos beijos para vocês e que Deus abençoe vocês. Obrigada.